Bom dia, pessoal. Então, nós estamos trabalhando os três impérios, certo? Pré-colombianos, ou seja, três impérios que já havia na América antes de Colombo chegar, antes dos colonizadores chegarem. Então, nós vamos ver aqui: nós temos o Império Azteca, que também abrange esse pedacinho, porque teve uma época que eles dominaram os maias. Nós temos o Império Maia e temos o Império Inca. Demais regiões, então, eram habitadas esparsamente pelos indígenas, certo? Pelas tribos que nós tínhamos aqui, as diversas tribos que nós tínhamos. Então, nós temos algumas características em comum entre os astecas, os incas e os maias. Então, nós temos aqui, primeira característica, eram politeístas, ou seja, eles adoravam a vários deuses, principalmente o deus Sol. Eles eram guerreiros, agricultores. Eles tinham um sistema sofisticado de irrigação, ou seja, eles já levavam água bem longe para poder plantar. Eram localizados na América, pois estamos trabalhando os povos americanos, e ambos tiveram seu declínio, principalmente com a chegada dos espanhóis, certo? Os portugueses não tiveram, digamos, a mesma sorte de encontrar civilizações já bem desenvolvidas, entre aspas, né? Bem desenvolvidas porque já tinha templos enormes e já tinha o sistema de correios, de escrita e uma sociedade hierarquizada. E as tribos indígenas tinham uma outra forma de se desenvolver, certo? Não significa que são mais ou menos, mas que eram desenvolvidas de forma diferente. Os espanhóis já chegaram aqui, os incas, os maias já trabalhavam com ouro, por exemplo, que chamou a atenção deles, e as tribos indígenas não. Então, esse daqui é um mapa, principalmente do Império Azteca, para nós sabermos a região certa. Aqui no mapa nós conseguimos ver melhor, no mapa mundi aqui, certo? Nós temos aqui uma imagem do que seria o Império Azteca. O Império Azteca ele era a reunião de várias cidades independentes que se unificaram numa só, que foi poderosíssima. Esse daqui é uma foto de um guerreiro. Os guerreiros, eles eram muito poderosos na sociedade e eles lutavam principalmente para ter prisioneiros e não era para escravizá-los, porque tinha uma pequena parte de escravidão nessa civilização. Eles lutavam principalmente para ter sacrifício para os seus deuses. Arrancavam o coração, né, principalmente, e aí sacrificavam a pessoa. Isso também era uma coisa comum nos outros impérios, mas tem um império, que é o Inca, por exemplo, que não tinha tanto sacrifício como o Azteca. O Azteca é o que mais tinha sacrifício, chegava a matar centenas de pessoas por dia. Então, como eu falei, eles eram também agricultores, tinham um sistema de irrigação bem apropriado para a época. Eles cultivavam muitos produtos que também vendiam nas suas feiras, no seu comércio. Eles tinham já um sistema de troca chamada. Eles trocavam diretamente os produtos utilizando ouro em pó, lascas de cobre e cacau, certo? Eles. Aqui é a sociedade hierarquizada deles. Lá em cima nós vemos principalmente aqui o chefe de todos, que seria o soberano asteca, e os nobres. Nós temos aqui os nobres, nós temos os comerciantes, os artesãos, nós tínhamos os sacerdotes. Aqui nós vamos ter os camponeses e, por último, os escravos, certo? A escravidão, apesar de acontecer, de existir, ela não era algo que era soberano na sociedade, por exemplo, certo? Aqui nós temos o Império Maia, um pouco menor do que o Império Azteca. Aqui
Os maias, gente, eles têm todo um sistema parecido com os astecas, eles vão fazer sacrifícios também, só que eles não vão perdurar por muito tempo como um império, então eles vão se fragmentar e vão se dividir em cidades independentes. Quando os espanhóis chegarem aqui, eles já vão estar todos como cidade independente, o que vai fazer com que eles sejam dominados de forma mais fácil do que a do Império Azteca, por exemplo. Aqui nós temos a região andina, que seria a região do Império Inca. Nós temos alguns guerreiros incas. Os guerreiros incas também lutavam para ter prisioneiros para sacrifícios, mas bem menos. Por quê? Porque a intenção dos incas era dominar e cobrar impostos dos dominados. Então, eles deixavam as pessoas vivas para que elas pudessem pagar os impostos que eles tanto queriam. Aqui é uma ruína, né, do sistema de irrigação deles, que já era bem desenvolvido para a época. E nós temos aqui algumas ruínas do Império Inca e Azteca que ainda sobrevivem até hoje. Então, até a próxima aula que nós nos veremos.